fechando aí, né? Passando uma régua para a gente fixar. A direção pode ser entendida como o ato de comandar, gerenciar ou dirigir a associação para que se cumpram os objetivos da mesma. Vamos lá. E o papel do líder é muito importante nessa hora. Aí eu convido vocês mais uma vez a estar pensando. Heraldo hoje está botando vocês para pensar. Mas vamos lá. Pense em um líder e responda mentalmente o seguinte: quem é esse líder? Pensa no líder, fecha os olhos e aí pensa no líder. Quais são as qualidades que esse líder possui, que você acredita que ele deve possuir? Qual o motivo dessa escolha? Por que você escolheu esse líder? Agora, pensem em um líder na associação. Quem é essa pessoa? A mesma da anterior? A mesma? Quais valores ela apresenta, essa pessoa? Por que você escolheu essa pessoa para ser esse líder? E você é um líder? Você se escolheu como líder quando você pensou? Por quê? Façam essas perguntas a vocês aí. Mas basicamente, líder é uma pessoa que, de alguma maneira, consegue influenciar os demais em busca de um objetivo comum. E quando a gente está falando assim, na questão de associação, como anda o papel de liderança? Aí está na área rural, mas a gente entende como associação. E aí, como é que está essa liderança? Está fluindo bem? Está conseguindo fazer com que a galera participe das reuniões? Mesmo com esse receio de... Aí o pessoal de Lajeado, graças a Deus, a galera quase toda já tomou a primeira dose, muitos já estão tomando a segunda dose, isso é show de bola. Mas basicamente, essa liderança, ela tem que ser... Existem alguns pontos de liderança, mas aqui eu acho que funciona muito bem, que vocês devem sempre estar observando, é a liderança democrática. Assim, a gente pode agir de outras formas em outro momento, mas basicamente vocês têm que sempre estar chamando a galera, vamos discutir junto, vamos fazer junto, eu quero saber da sua opinião, vamos lá, aquele trabalho de formiguinha. Eu sei que ao longo dos anos desgasta muitas coisas dentro de uma associação, dentro das coisas do dia a dia, né? Mas enfim, exercer a liderança é buscar o melhor e não parar. A gente não pode desistir. Vocês que estão à frente aí, eu tenho certeza que vocês têm um perfil maravilhoso, e eu tenho certeza que muitas vezes já pararam e quiseram desistir, mas no fundo aquela centelhazinha do querer o melhor para a comunidade, de querer ir buscar, fez com que vocês não parassem. Porque vocês não podem parar, como eu disse, vocês não podem parar por medo do que vem pela frente, né? Porque a gente não pode sofrer por antecedência. E aí, assim, vamos explorar agora o conceito de líder, o que seria o líder, né? Essa liderança nessas agregações sociais, associação ou cooperativa, a gente tem que perceber que, para ser um bom líder, precisamos entender as diferenças entre cada pessoa, e que essas diferenças são totalmente normais. É muito normal a gente entender que as pessoas são diferentes, ninguém é igual. Mas a gente não pode excluir aquela pessoa porque talvez essa diferença dele não seja tão boa pra gente. A gente tem que tentar entender essa pessoa, né? É difícil, tem muito sangue de barata aí que é complicado, mas coloco pra vocês que a gente com jeitinho a gente consegue. Porque esse entendimento vai facilitar a condução das tarefas e extrair o que cada um tem de melhor para oferecer no trabalho, e por que não dizer na convivência. Quando a gente está fazendo um material assim, uma prestação, olha, coloque isso aí direito, porque fulano olha vírgula por vírgula, isso é importante. Fulano não está sendo chato não, fulano está sendo uma mola de motivação. A gente tem que fazer o trabalho tudo direitinho, porque senão vai ter reclamação, né? Às vezes é um agente motivador, não sei. Outra coisa que tem influencia muito o jeito da gente ser líder, o jeito da gente conduzir as coisas. É o choque de gerações na ação de liderar. Como conviver com essas diferenças? Né? Como conviver com essas diferenças de geração? Aí eu faço a pergunta para vocês. Você sabe o que é geração? O que isso quer dizer? Em alguns momentos, essas gerações podem entrar em conflito. Por que isso acontece? O que fazer nessas situações? Então a gente coloca para vocês aí que basicamente é o seguinte. Vamos lá, então a gente precisa trabalhar essa geração na seguinte forma aqui. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá.
Entender o conceito de geração é muito simples, porque geração ela pode ser entendida como um conjunto de indivíduos, um conjunto de pessoas que nasceram na mesma época e, por consequência disso, foram influenciados por um contexto histórico. E o que é que isso quer dizer, influenciado por um contexto histórico? Que cada pessoa passa por um acontecimento econômico, cultural específicos de uma determinada época. Esse contexto determina comportamentos e modelos mentais. Eu vou ser fruto daquela criação. E o que causa impacto na evolução da sociedade. Por exemplo, daqui a pouco eu explico. Sabendo que a geração de uma pessoa pode se entender, quando a gente conhece a geração de uma pessoa, a gente pode entender de que forma aquela pessoa tem as crenças, as suas percepções a respeito de algo, né? Então tem aquele pessoal mais velho que é mais duro, menino não corre, menino não senta em qualquer lugar, menino não faz isso, menino não conversa alto, né? O pessoal mais rígido, vocês vão entender cada geração dessa daí. E assim, como a gente fala da questão das gerações, elas vão ter conflitos sim de gerações, vai existir, mas isso é totalmente saudável, Então vamos conhecer um pouquinho da geração em cada um, como está aí na tela de vocês, tá aqui, né? Deixa eu ver, tá aqui na tela. Muitos conflitos podem surgir por causa dessas diferenças geracionais. Mas você sabe quais das gerações a gente está falando? Elas são várias, então vamos ver aqui qual é. Mas é perfeitamente normal também ter esses conflitos de geração. Primeiro, vem a geração dos tradicionais e veteranos, que vocês vão entender daqui a pouco. Vem a geração Baby Boom, a geração Y, a geração X, a geração Z e a geração do milênio, a geração Alpha. Basicamente, hoje em dia nós temos pessoas dessas gerações, porque das outras gerações as pessoas já faleceram. Então vamos lá. A geração tradicionalista ou veterano é aquela galera aí que tem de 76 para 95 anos de idade. Muitos deles são associados, mas nem vai mais nas reuniões, né? Mas de qualquer forma são as pessoas que nasceram entre 1925 e 1944. Elas viveram basicamente a Segunda Guerra Mundial, eu graças a Deus não vivi essa época, mas posso imaginar os horrores que é uma guerra, né? A gente vê aí os relatos históricos. Então eles passaram por várias crises econômicas, são a galera que passou um perrengue. Então assim, por isso eles têm comportamento mais rígido, principalmente por causa dessas experiências difíceis. Então a gente deve respeitar isso, né? Deve tentar compreender essa questão. Tem a geração Baby Boom. O que significa Baby Boom? Explosão de bebê. Porque assim, logo após a Segunda Guerra Mundial, os soldados voltaram para casa. Então, matando a saudade, né, de quem estava em casa, acabou tendo aquele boom de nascimento de crianças. Essas pessoas nasceram entre 1945 e 1960. Hoje elas têm 60 a 75 anos, já é uma faixa etária que você acaba achando nas associações, acaba achando pessoas com essa faixa etária e são pessoas ativas, né, nas associações. Então assim, a questão telefone, veículo e estudos nessa época só era para pessoa que tinha dinheiro. Depois do horror da guerra, das dificuldades da guerra, né, e tudo, acesso a esse tipo de coisa só era para quem tinha dinheiro. E a gente sabe que nessa época muita gente morria de fome e estava abaixo da linha da miséria. Daí essa geração, por ter essa dificuldade, elas foram criadas com pouca tecnologia. Male um radinho ali, muita gente nem tinha um radinho, né? E por isso a tecnologia pode ser uma barreira para essas pessoas. Quantas pessoas de 60 para 75 anos não sabem nem mexer? Minha mãe tem 85, ela já é da outra geração. Ela aprendeu a mandar áudio um dia desse. Mas isso não deve ser uma barreira. Eu visitei semana passada um pessoal ali em Inácio João, 2 senhoras, show de bola. Então elas têm dificuldade, mas elas são interessadas. Mas aí essas pessoas, o perfil básico dessas pessoas é tipo assim, são pessoas cuidadosas, tomam decisões com base em fortes argumentos. Você tem que saber conversar com uma pessoa dessa idade, porque senão você não convence elas fáceis não, né? E não são muito fã de mudança, elas não gostam muito de mudança, né? Então vocês precisam se ligar nisso.
Aí vem a geração X, que são as pessoas que têm mais ou menos de 40 a 59 anos, que basicamente são a maioria nas associações. Essas pessoas nasceram entre 1961 e 1980. Já essas pessoas viram a TV em cores chegar, já tiveram acesso a computador, internet, máquinas fotográficas digitais, já tiveram acesso a isso, né? Muita gente teve, mesmo que uma só na comunidade. Quantas televisões tinha na comunidade? Às vezes não tinha nenhuma, e tinha uma, né, pra gente assistir. Onde eu morava tinha uma televisão que as vizinhanças, todo mundo assistia nessa televisão. E ainda quando chegou a parabólica, só tinha parabólica lá em casa, na casa do prefeito. Isso era, eu me lembro muito bem que as pessoas iam lá para casa para assistir. Então assim, e muitas dessas pessoas já têm faculdade, essas pessoas aí. Então essas pessoas acabam se dedicando à liderança de empresas e elas gostam de enfrentar mudança para o crescimento pessoal e buscam oportunidade. Os dirigentes, são vocês aí que estão na frente, que estão essa faixa etária de 40 para 59 anos. São vocês que estão à frente, principalmente 40, 40 e poucos, são a galera que está mais atuante. Vem a geração Y, que é a minha geração. Nem por isso eu sou melhor nem pior do que ninguém. São a galera que nasceu ali de 81 até 95. Tem entre 25 e 39 anos. É a galera que também está bastante presente e está em peso nas associações. Possui familiaridade com tecnologia. Eu tenho familiaridade, eu gosto muito de tecnologia e gosto de fazer muitas atividades juntos. Por exemplo, esses vídeos, conversar, reunião, para mim é muito tranquilo, interagir. Eu fazer uma coisa, eu tenho que estar motivado. Não esqueçam, né? Eu tenho essa facilidade, mas eu tenho que estar motivado. E essa pandemia, né, deu uma quebrada nessa motivação. Foi difícil encontrar motivação nessa pandemia, mas sabe, as poucas oportunidades que eu fui no campo, para mim foi revigorante. Produzir material para vocês, estar com vocês, mesmo que seja virtual, para mim foi muito importante, viu? Então assim, essas pessoas, elas conseguem trabalhar vendo TV, mexendo no celular, ouvindo música. Quantas vezes eu estou trabalhando, estou ouvindo uma música, às vezes estou tomando, eu gosto muito de tomar um suco, tomo um suco, às vezes paro, faço um lanche, eu consigo fazer várias coisas, vou fazer o almoço, vou molhar uma planta, isso não me interfere. Agora eu tenho que estar motivado. Acredita que essas pessoas são líderes e por terem bastante criatividade e gostam de coisas imediatas. Eu vou fazer isso aqui para eu já ter o resultado. A gente não gosta de esperar muito o resultado, não. Quando começa a esperar, rola uma frustração e aí é complicado. Mudança não é problema. Para mim, mudar não é problema. Eu consigo começar do zero várias coisas. Mas tem algumas coisas que acabam a gente tendo que lidar aí, umas pedrinhas que a gente tem que lidar nesse caminho aí. Vamos lá. A geração Z é a galera que nasceu de 96 até 2010. Aí é uma galera que já tem seus 10 para 24 anos, não é muito o perfil da associação, mas é importante que fique aí registrado o que eles são, que existe essa geração. E a próxima é a geração Alfa, que é o pessoal que tem aí de 1 a anterior, eu falei, a geração Z, Alfa, a geração, faltou a milênio, não sei porquê, não, é essas gerações mesmo, que aí tem seus até 9 anos, a galerinha que tá chegando aí, que a gente precisa estimular, viu, a gente precisa esse é o foco, essa galerinha aí até 10 anos que a gente precisa estar colocando no rumo. Futuro mesmo, de muitos processos que a gente está vivendo hoje, está na mão dessa galerinha aí. Vamos lá. E esse choque de geração? Aí eu pergunto para vocês, reconheceu alguma dessas pessoas, algum desses comportamentos aí no dia a dia? Reconheceu, né? Com certeza vocês reconheceram. Na sua associação em que você atua, quais gerações estão presentes? Vamos fazer uma lista? Pega aí a faixa etária de idade, vamos fazer uma lista de quantas pessoas tem, para a gente saber interagir. E como é essa convivência, né? A pessoa lá da geração X, Y, Z, a galera dos veteranos, vamos fazer essa lista. Fica a dica aí para as associações fazerem esse cadastro baseado nas gerações, para a gente conseguir. Já pensou se a gente fizesse uma reunião de gerações, depois juntasse a galera, fazer uma ferramenta, mapas mentais? Vamos botar a geração do milênio aí, os veteranos, vamos começar a explorar o que é que eles esperam da associação, como que eles entendem o processo da associação, manda ele fazer desenhos,
colocar relato, tire fotos, e aí vai fazendo por geração, depois junta esse material para vocês terem uma visão holística e tentar interagir, ver os pontos em comuns, que com certeza vai ter. Diz assim, melhoria para minha comunidade. Todo mundo quer melhoria, independente de ser, como é que o pessoal fala, né? De mamando a caducando, todo mundo quer melhoria. Aí assim, é comum haver colaboradores, né, das gerações Baby Boom, como eu falei para vocês, Y e X. É comum, como eu falei para vocês, nas associações. A convivência pode ser um pouco difícil por causa das diferenças e gerar alguns atritos. Pode prejudicar o ambiente, diminuindo as conquistas. Isso aí não é novidade para vocês. Mas a convivência entre diferentes gerações pode ter harmonia? Pode. Essa convivência pode ser boa e proporcionar diferentes olhares para um mesmo problema. Com isso, podemos tomar decisões decisões acertadas, a maioria, e há uma maior chance de surgir ideias criativas e inovadoras quando a gente coloca. O pessoal mais novo tem condição de interagir com um olhar diferente aqueles problemas, aqueles entraves do pessoal mais velho não está conseguindo, assim como a experiência do pessoal mais velho, às vezes olha, oh meu Deus, esses jovens estão sofrendo por isso, tão simples, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É importante, quanto mais gente pensando de forma diferente, melhor ou mais fácil o problema vai ser resolvido. E aí vou deixar uma dica para você. Para lidar com as diferentes gerações, some as qualidades dela e busque o equilíbrio entre a experiência, como eu falei dos mapas mentais. Vamos construir mapas mentais nas associações? Estamos aí à disposição para fazer uma oficina assim que essa questão de pandemia resolver. Mas qualquer coisa a gente faz um treinamento aí com um de vocês e a gente vê o que faz, viu? Os Baby Booms, que é aquela geração lá, poderão ser referência e multiplicar conhecimento, porque já que eles têm facilidade em tecnologia, então bora botar eles para poder fazer essa ação. A geração X poderá ajudar a geração Y a respeitar regras e cuidar do imediatismo que essa geração apresenta. Então, daí fica a questão, será que dominar a comunicação e orientar a equipe de acordo com suas necessidades são suficientes para uma boa direção de uma associação? Então preciso ser líder ou gestor? Vamos conversar. Mas a gente precisa sim dominar essas gerações, isso aí é importantíssimo. Aí vamos lá. Aí uma pergunta que sempre surge e é esta, ser líder ou gestor? Eu sou um líder ou um gestor? Tem diferença? Sim. E qual é? Vamos botar aqui basicamente. Gestão na casa de gestor, o gestor precisa saber planejar e realizar a direção, a organização e o controle. É a parte burocrática, a parte papelada, saber desses processos é importante. Aí pagar a conta em dia, ver o que é que está faltando no estoque, organizar as reuniões, pautas, isso tudo é gestão. Quando a gente fala de liderança, é um processo em que o indivíduo é capaz de influenciar pessoas se associando ao aspecto de direção. Então, eu sei a minha direção, então eu vou ser um líder para inspirar essas pessoas a seguir essa direção comigo, porque isso vai ser importante para a comunidade. Então, assim, é importante que você saiba o que faz a gerência, ou o que você faz a gerência, e como você inspira e motiva os outros fazer liderança. Mas a gente não motiva ninguém, a gente inspira, a gente coloca as cartas na mesa e a pessoa por si só pega a que mais interessa, viu? Vamos lá. E aí a tabelinha resumindo, né? Gestor seria o quê? O que é que ele faz? Organiza recursos e os esforços objetivando resultados, busca o que, por quê, como, quando, onde, com quem, o que fazer. Ele é o cara da articulação, né? Faz as parcerias com prefeitura, governo do estado, vai atrás de profissionais para fazer capacitação, essas coisas todas. Tem foco no controle. É um administrador nato. Já no caso de um líder, conduz as pessoas para determinada direção. É aquela pessoa que diz, gente, a gente tá saindo do objetivo, a gente está saindo do foco, vamos organizar uma reunião para a gente conversar disso, vamos expor a situação para a galera, eu vou de casa em casa, olá dona Maria, seu João, bora participar da reunião, a gente está com um probleminha lá, vamos discutir, ou então assim, opa, esse final de semana vamos fazer um baba? Vamos organizar um jogo entre comunidades para a gente mobilizar? Vamos fazer isso? E aí na hora toca o forró, menino, isso é show. Desenvolve a arte de se comunicar, como eu acabei de dar os exemplos, influenciando os outros.
tem foco em confiança, e ele é motivador no sentido que ele bota as opções, ele não obriga ninguém a pegar a carta, ele bota as opções, a pessoa pega a que melhor convém e aí toca o trabalho. Então, assim, a gestão de pessoas, a gente tem que estar fazendo essas observações. Ocorre quando conseguimos criar condições e manter o desenvolvimento e desenvolver as pessoas que estão auxiliando em nosso trabalho. Aconteceu gestão quando a gente está conseguindo conduzir as coisas direitinho. Vai ter percalço? Vai ter uma pedrinha no sapato? Vai, isso é normal. E é importante que isso aconteça direitinho, porque nesse sentido a gestão de pessoas está voltada à valorização da continuidade do crescimento e à perpetuação da nossa associação, da nossa comunidade. Quanto isso vai durar? Se a gente não organizar tudo direitinho, vai chegar um tempo que isso aqui não vai funcionar mais. Vai chegar um tempo que uma mineração vai tomar conta da nossa comunidade, uma empresa de energia isso, energia aquilo. A gente não pode deixar, a gente não pode abrir mão do nosso patrimônio. Então, se a gente não conseguir levar direitinho, vai chegar a estranhos e vai dominar isso que é nosso. Então, assim, seja qual for o motivo, mas se a gente não conduzir direitinho, vai chegar um momento que a gente pode ser prejudicado. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.